Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal. Este é o curso bíblico Palavra Viva. Eu sou o professor Jair Andrade Dias, coordenador do Instituto Bíblico Palavra Viva. Por favor, deixe o seu like, faça a sua inscrição em nosso canal para nós continuarmos com este curso bíblico. Amém? Então, na primeira aula, nós vimos que o Espírito Santo, ele não é apenas um vento, ou uma unção, um derramamento, uma força ativa, né? Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa e também ele é Deus. Então, ele é uma pessoa porque ele tem personalidade, inteligência, ele se porta como uma pessoa, assim como o Pai e o Filho. E ele também é Deus, porque ele tem atribuições divinas que somente Deus pode ter, assim como onisciência, ele sabe de todas as coisas por si mesmo e completamente. Ele é onipresente, ou seja, ele está presente em todo lugar e ele é eterno. E só Deus pode ser eterno. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa porque ele fala, não apenas fala, mas ele exprime a sua vontade, né, através de sua inteligência, através dos seus sentimentos, através dele mesmo, né? Então veja alguns exemplos, dois, né? Vamos lá. O Espírito Santo disse: separem-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Atos 13, versículo 2. E também lhe diz, algumas vezes, vou citar uma: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Apocalipse 2, versículo 7. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa porque ele tem vontade própria, ele avalia a situação. Então, diz Atos 13, versículo 4. Barnabé e Saulo foram enviados pelo Espírito Santo. Diz ainda Atos 15, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, a igreja falando aqui, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, ele teve participação, né, nessa decisão, né? Então, mostrando que ele é uma pessoa, ele pode participar, ele pode interagir com outras pessoas, né, pela sua personalidade, pela sua inteligência, né? Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa porque ele tem sentimentos, né? Ele tem sentimentos, tá? Ele mostra, aponta, traduz sentimentos. Por exemplo, ele pode entristecer-se, né? Como diz lá em Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês estão selados para o dia da redenção de vocês. Não entristeçam o Espírito Santo. Efésios 4, verso 30. E ainda, o Espírito Santo é uma pessoa porque ele nos guia e nos orienta, né? Ele pode nos conduzir, né, a uma direção, tá? Então, por exemplo, Jesus diz: quando o Espírito Santo vier, ele os guiará em toda verdade. Ele vai conduzir vocês em toda verdade. João 16, versículo 13. Mais uma. Ele é uma pessoa porque ele toma decisões, tá? Ele tem atitudes pessoais, ele toma decisões, ele chega a conclusões por si mesmo, né, como uma pessoa. Então, diz aqui que Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo. Atos 16, 6. Por quê? Porque ele tinha outros planos para Paulo e seus companheiros naquele momento, né? Que eles fossem a Macedônia, né? Tanto que diz em Atos 16, 20, né?
que foi impedido, né? E em seguida ele foi para Macedônia, como diz o contexto dessa parte aí de Atos, né? E ainda, o Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem poder e capacidade de interceder por nós. Ele intercede, ele pede, ele sabe do que nós precisamos e ele intercede perante Deus, né? Quando Jesus diz lá em João, capítulo 14, versículo 16 e 17, né? Jesus diz: eu rogarei ao Pai e ele lhes enviará outro consolador ou outro conselheiro para que esteja com vocês, o Espírito da verdade. Então Jesus falando isso aí em João 14, versículo 16 e 17. Então muitas pessoas, ou algumas pessoas, têm a dificuldade, né, de entender o Espírito Santo como sendo uma pessoa, assim como o Pai e o Filho, porque em geral, quando se fala do Espírito Santo, destaca-se as suas ações, as suas atuações nas pessoas, no meio, na natureza, né? Então, por exemplo, fala-se da unção do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, né? Do batismo com o Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, mas a pessoa do Espírito Santo e a sua personalidade passam um pouco meio que desapercebidas, né? A gente se empolga com outras coisas, né? Percebe outras coisas, mas isso daí fica um pouco meio desapercebido. Então, isto é porque na antiga aliança focava-se no Pai, Deus Pai, e na nova aliança em Jesus, né? Acerca da salvação. Tá? Além disso, humanamente falando, né? É mais fácil a gente entender quando fala de pai e filho, que é do nosso conhecimento humano, né? Mas um espírito, não, um espírito com personalidade, isso foge ao nosso cotidiano, né? A nossa percepção natural. Então, por isso se torna mais difícil para nós, a maioria das pessoas, entender como sendo um espírito. Mas eu quero destacar a personalidade do Espírito Santo, né? Por exemplo, só citando aqui 2 Coríntios 13, o último versículo de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Quando Paulo se despede, então, ele deixa uma bênção, né, para a igreja, e ele diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então ele coloca as três pessoas da Trindade aí, né? Ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Ele coloca os três no mesmo nível, né? Então nós vamos continuar aqui e vamos ver também que além de uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. Amém? Já vimos que o Espírito Santo é uma pessoa, e agora vamos ver também que ele é Deus. Bom, ele é Deus porque ele tem qualidades, atribuições e participou de atos divinos. Por exemplo, ele participou da criação. Gênesis 1:2 diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Jó 33:4 diz: o Espírito de Deus me fez. Tá? O sopro do Todo-Poderoso, se referindo ao Espírito Santo, me dá vida. E quem pode dar vida é Deus. Tá? Assim como Jesus diz que ele é a vida. Né? O caminho, a verdade e a vida. Então, o Espírito Santo também ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Como disse o salmista, né? Lá no Salmo 139, do 7 ao 9. Para onde eu fugirei, né? da presença de Deus? Né? Então, ele fala sobre isso. 3. O Espírito Santo ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas, né? Ele sabe perfeitamente todas as coisas, até as profundezas, né, de Deus. 1 Coríntios 2, de 9 a 11. 4. Ele é Deus porque ele é eterno.
como diz Hebreus 9:14, pelo Espírito eterno, né, que é o Espírito Santo, Jesus, então, ele foi oferecido em sacrifício por nós. No 5, ele é Deus porque ele aplica a salvação em nós, João 3, do 5 ao 8. Né? E ele é Deus porque ele tem atributo que somente Deus pode ter, como já falamos. Né? Ele é mencionado no mesmo nível, né, das outras pessoas da Trindade. Né? Por exemplo, 2 exemplos. Na ocasião do batismo nas águas, Jesus ensinou como se faz, então que deve ser em nome, ou seja, na autoridade, em nome, ou seja, na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, as 3 pessoas da Trindade são citadas na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. E também na bênção mencionada, já falamos aqui, a bênção de Paulo, né, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, onde Paulo diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, ou as doces consolações, né, ou a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, tá bom? Então, aí também ele aparece no mesmo nível, junto com formando a Trindade divina. Bom, e como é a atuação? Agora sim, a ação, né? Como é a atuação em nós do Espírito Santo, tá? Então, ao sermos salvos, o Espírito Santo começa a atuar em nós, transformando-nos numa nova criatura. Deus, ele quer corrigir, transformar, né, o nosso caráter, né, numa vida vitoriosa e agradável a Deus. A nossa velha criatura, né, o nosso velho eu, ele vai sendo dominado, né, pela nova natureza que vai sendo formada em nós através do agir do Espírito Santo em nossa vida, que ele se aproveita, né, das provações da vida, né, do dia a dia, das provações que vêm sobre cada um, e ele se utiliza dela para nos purificar, né, para nos limpar de todo pecado, de toda velha natureza, né, que vai sendo mudada, vai sendo transformada. Então, esse é o trabalho do Espírito Santo em cooperação com a nossa vontade. Então, à medida que nós vamos deixando, o Espírito Santo vai trabalhando em nós, vai nos mudando e nos moldando segundo a nova natureza. Então, deixa o Espírito Santo agir para que seus velhos hábitos, manias, sejam trocados, sejam mudados, e você vai sendo transformado numa nova criatura. Amém? Então, quando somos salvos, o Espírito Santo começa a agir em nós. Agora ele pode agir em nós agora, porque nós recebemos a Cristo. Então, agora ele pode agir sobre nós, de dentro, não somente de fora, mas de dentro, o caráter, o eu, né? Então, transformando a nossa vida, né? O nosso caráter, para nós deixarmos antigos pecados e vícios, tá? E segundo, ele vai nos dando, tá, uma porção do seu poder, tá, para que possamos ser melhor ou utilizados por Deus, ou com mais eficiência, né, na obra de Deus, como na evangelização, como no discipulado. Tá? Então nós vamos ver muita coisa sobre isso também. Então, o primeiro item, né, é através do fruto do Espírito, né, que vai sendo formado em nós, vai crescendo, né? O que é o fruto do Espírito? Tá? Que nós vamos estudar bastante sobre ele também, né? É o caráter de Deus se formando em nós, porque Deus nos chama não somente para nos conceder poder, para nós fazer a obra, tá? Mas também para conceder o seu caráter para nós
fazermos a obra de Deus. Poder, amém, e caráter. O caráter de Deus em nós vai sendo esculpido, vai sendo moldado, vai sendo trabalhado em nós. Tá? Então todo ódio, todo rancor, todo ciúme, tudo isso vai sendo tirado, mas depende de nós também, né? Aceitarmos a correção de Deus, tá bom? E nós vamos iniciar a falar também aqui sobre o batismo com o Espírito Santo. Tá? Então ele é prometido na Bíblia para nós. O revestimento do Espírito Santo. Então diz aqui em Atos 1, versículo 8, Jesus falando: vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, aí como se fosse uma força, uma unção, né? E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas. Meu amigo, minha amiga, quando eu vi o significado de testemunha no original, significa: vocês serão meus mártires. Vocês sofrerão por mim, assim como Paulo, porque quando nós pregamos a verdade, quando nós vivemos a verdade, nós somos confrontados, tá? E muitas vezes com situações extremas. Isso acontece, não com todos, mas com muitos, né? Então, após ressuscitar e antes de subir ao céu, Jesus mandou os seus discípulos para ficarem em Jerusalém até que eles fossem revestidos do poder do alto. Lucas 24, verso 49. Então, a promessa veio do Antigo Testamento, lá do profeta Joel, e Pedro a repete, né, quando na sua pregação, lá em Atos 2, 38 e 39, né, quando Pedro diz que essa promessa é para os que estão longe, para os que estão perto, para todos, né, que recebem a Cristo, né? Então, o batismo com o Espírito Santo, o que é? É o revestimento do poder de Deus sobre o crente para sermos testemunhas mais eficientes de Jesus. Então, Deus quer capacitar-nos ainda mais para que nós possamos ser testemunhas de Jesus, e nós vamos dar continuidade a esse tema aqui na próxima aula. Amém? Fique com Deus. Deus te abençoe, você e toda a sua família. Amém? Glória a Deus.